Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30 horas. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Agora vamos fechando os nossos microfones, respirando fundo e pedindo ao Pai que abençoe o nosso estudo de hoje. Que esse estudo seja o primeiro de muitos estudos ao longo do ano, que ele possa nos enriquecer, nos inspirar, para que este ano seja o ano da virada, o ano em que vamos desenvolver nossa consciência cada vez mais, o ano em que vamos trabalhar a nossa paciência, a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo e, principalmente, buscar o entendimento com aquele irmãozinho mais difícil, aquele que temos a impressão de nos dificultar a caminhada, mas que é justamente aquele que está conosco para nos ensinar que o amor não escolhe a quem amar, o amor simplesmente ama. Pai amado, obrigado pela oportunidade do aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos e eu passo a palavra à irmã Elisa, que vai dar prosseguimento ao nosso estudo. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. É uma alegria termos todos no primeiro evangelho do ano de 2025. O tema da noite é Obreiros do Senhor, do capítulo 20, o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamo-nos aos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daquele que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita. Porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, e que recusaste lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedes graça, vós que procuraste a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes, não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é daqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, meus irmãos, essa lição para nosso início de ano
é um chamado à nossa responsabilidade como colaboradores do Cristo. Todos que estamos aqui, não é por acaso, todos que estamos aqui somos chamados. Então, é o nosso momento daquela caridade moral dentro do nosso lar, de às vezes nos calar e deixar o outro falar, de às vezes perdoar, mesmo que a gente ache isso certo, de às vezes estender a mão, mesmo não querendo, abrir nossos ouvidos e simplesmente ouvir. Então, nós somos chamados, não dá mais para ser somente bonzinho, nós temos que mostrar o serviço. O orai e vigiai constantemente, porque seremos muito assediados pela espiritualidade que é contra o Cristo. Então, essa lição é um chamado à nossa reforma íntima, à nossa responsabilidade para conosco e para com a obra do Cristo. Eu já dei o meu parecer da lição, e agora eu abro para que todos os irmãozinhos possam trazer, né, um entendimento que tem, alguma pergunta para algum irmão do grupo. Eu deixo agora o microfone fechado para que os irmãos possam se manifestar. Pode falar, Nath. Essa lição eu acho interessante porque ela lembra a gente, né, da nossa fase de transição, mas ao mesmo tempo nos leva a refletir que o juízo final é todo dia. Por que o juízo final é todo dia? Porque a gente não sabe o que o destino reserva para a gente. A gente não sabe se a gente tem mais 50 anos aqui ou se a gente só tem mais uma hora. Então, a gente tem sempre que pensar em cada atitude, em cada escolha que a gente toma nessa vida, que a gente pode não estar aqui daqui 10 minutos. E qual foi minha última ação? A minha ação foi pelo bem? A minha ação foi uma ação de caridade, de amor, de paz? Ou a minha ação foi de revolta, de mágoa, de reclamação? De repente eu discuti com meu irmão, com a minha irmã, de repente eu magoei a minha mãe, o meu pai, me desentendi com meu filho, com a minha esposa, o meu esposo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. E a gente também não sabe quanto tempo as pessoas que convivem conosco têm. E aí a gente tem que pensar, qual é a última impressão que eu quero deixar? Qual é a última impressão que eu quero que levem? Então, quando a gente passa a ter essa certeza, né, esse conhecimento, a gente passa a vigiar mais as nossas atitudes, para que não levem de nós a dor e a mágoa do maltrato, para que não levem de nós a tristeza da decepção. Nós passamos a procurar sempre ter ações de paz, de acolhimento, nós passamos sempre a ter ação de viver em paz com todos. E isso não é bom só para aqueles que convivem conosco, é bom principalmente para nós, porque o nosso juízo final será um juízo de bem, será um juízo de amor, onde nós podemos partir ou ficar sem arrependimentos. Elisa? Júlio César, pode falar. Não, eu tinha algo para falar, mas era mais ou menos no rumo que a Natsumi já tinha falado. Aí eu parei. Mas fica sempre a pergunta, né? Será que a gente realmente entende essa lição? Será que ela realmente fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações exatamente como ela está escrita, com a intenção que ela está escrita? Será que a gente compreende a importância e a gravidade dessa lição na vida de todos nós? Para quem tem aí seus 40 e poucos, 50 anos ou mais, consegue identificar perfeitamente que o mundo não é mais o mesmo. Nós vivemos tempos absolutamente diferentes. De 10 anos para cá, de 20 anos para cá, então, tudo mudou. As relações interpessoais, a maneira como as crianças veem o mundo, a maneira como os jovens veem o mundo, a ciência,
a espiritualidade. Hoje tantas religiões espiritualistas afloram no mundo todo, mostrando que o homem é muito mais do que só a matéria bruta, é muito mais do que um corpo que morre. Algo paira no ar. É mais do que uma constatação, é um chamado para aqueles que sabem ouvir e ver. Não nos deixemos pegar de surpresa, porque todos nós desencarnaremos daqui a alguns anos. Esse mesmo grupo, se queira Deus que ele continue intacto, será composto por outros elementos que o dirigirão e que o assistirão, e nós teremos tomado outro rumo na nossa vida. Uns já desencarnados, outro para outras paragens, mas a gente nunca mais vai poder dizer que não ouviu o que está sendo dito aqui, que a hora chegou, que o chamado já foi soado e que os tempos de ficar de braços cruzados e esperando, vendo as circunstâncias desfilarem à nossa frente, já não existem mais. É hora de fazermos por nós mesmos, porque a hora do chegado vem e tá pertinho, vem virando a esquina. E como ele vai nos encontrar? Como estaremos nesse momento? Vale muito a pena nós pensarmos sobre isso. Elisângela. Boa noite. A fala da Natsumi me emocionou muito, porque a última frase que eu disse no hospital para o meu esposo, que já faleceu há 12 anos, foi essa: Deus te abençoe, dorme com Deus. Foi a última palavra que eu disse para ele. E isso ressoou muito quando no outro dia eu soube a notícia que ele havia falecido. Eu ainda não era espírita, mas sempre a última palavra do dia era: Deus te abençoe, fica com Deus, dorme com Deus, sempre. E até hoje eu guardo esse sentimento. Quando as pessoas se afastam de mim, quando chegam, por exemplo, os meus pais, bença painho, bença maninha, na hora de sair também a mesma coisa. Sempre pensando naquele que vai sair de perto de mim. Será que eu vou ver daqui a pouco? Será que eu vou vê-lo amanhã? Será que eu vou ver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Então, sempre deixar um gesto de carinho, um pensamento de carinho, uma palavra de carinho. As nossas palavras constroem, né? E nós já estamos com a consciência desperta. Não é à toa que estamos aqui nesse momento, né? Sempre atentos à palavra do Cristo. Somos os obreiros da última hora. É a nossa chance. Imaginem quantas chances como essa a gente já teve ao longo das encarnações e não aproveitamos. Agora nós podemos aproveitar. Estamos com a consciência desperta. E isso é maravilhoso. Eu, graças a Deus, hoje, nesse primeiro Evangelho do Lar de 2025, só tenho a agradecer. Há 3 semanas atrás, o Evangelho que eu fiz junto com vocês, eu estava no hospital, pedindo a Deus para ficar boa, para poder levantar, para servir ao nosso Pai, para continuar as atividades, né, de evangelização. E hoje eu me senti tão bem, graças a Deus, tão bem, que eu já quero, na próxima semana, voltar para a evangelização. Mas ainda não sei, eu tenho que ver com o médico se eu posso, né? Mas eu quero compartilhar com vocês que vocês estiveram sempre presentes nesse tempo todo de dores, de sofrimento, e hoje, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. E quero compartilhar essa alegria com vocês. Somos os obreiros da última hora, vamos aproveitar esta chance, né? Era isso que eu queria dividir com vocês. A irmã Lúcia pode falar. A irmã Lúcia, que levantou a mãozinha, pode falar. A irmã Eunice levantou primeiro, depois a Valquíria. Uma pequena contribuição.
Quem são os obreiros da última hora, né? Podemos ser todos nós, porque todos nós fomos convocados pelo Cristo para trabalharmos na sua obra, na obra do bem, do amor e da verdade. Mas muitas vezes, chegando aqui à nossa terra, nos deparamos ainda com tantas inferioridades e nós, infelizmente, nos deixamos envolver pelo nosso egoísmo, né? Pelo nosso orgulho, e muitas vezes deixamos a obra para atender às futilidades da terra. Então, nós somos convidados, nós já conhecemos o Evangelho, talvez não a fundo, porque cada lição, cada vez que nós lemos uma mensagem, nós temos um maior conhecimento. Mas todos nós estamos sendo convocados, já está havendo essa transformação, nós sentimos diariamente essa transformação em nós, no mundo, né? E ele deixa bem claro, ai da última hora, em que aquelas pessoas que preferiram o aplauso da consciência, o aplauso do mundo, né, gemerão, pedirão graça, né? Mas aqui ele deixa bem claro, já recebeste a vossa recompensa, que são os valores materiais que não nos acompanham. Então, que nós possamos um pouco mais olhar para dentro de nós, olhar para o nosso irmão, aquele que está em sofrimento, aquele que está passando fome, essas penúrias. A cada dia nós também estamos vendo as necessidades que estão surgindo no nosso planeta. Não nos custa nada um sorriso, uma palavra, um abraço, um aperto de mão, auxiliar os nossos irmãos. Em cada canto nós estamos vendo tantas as calamidades acontecendo, isso aí nos chama a atenção, e se não pudermos fazer nada do material, nós temos ainda a oração que nos conecta com o alto, e nós sempre recebemos, senão a força para vencer as nossas dificuldades. Então está aí o convite, venham, o trabalho é vasto para todos nós, o mínimo que nós pudermos fazer já será sempre uma lágrima que secamos, né, a fome de alguém que nós matamos, e a esperança que se fará no coração de nossos irmãos. Era isso, irmãos. A irmã Diane pode falar, fique à vontade, irmã. No livro Estudando o Evangelho de Bezerra de Menezes, ele fala um pedacinho aqui muito importante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala assim: uma enormidade de tarefas aguarda pelos trabalhadores da última hora, em virtude do momento pelo qual passa o planeta. Não descanseis vossas forças enquanto as tiverdes em plenitude, pois vossa consciência vos cobrará pela missão que deixardes de realizar em razão do comodismo e da preguiça. Sereis cobrado por vós mesmos, por ninguém mais. Assumistes um compromisso perante o Eterno, e seu descumprimento vos custará sentidas lágrimas, profundo pesar e sofrido remorso. Então, a missão nossa aqui, dos espíritas, que já estão assim com um pezinho a mais no caminho, por muito conhecer as outras religiões, não que nós sejamos melhores, nós estamos um pouco mais esclarecidos que eles, é muito grande a nossa missão. Então, realmente, muito será cobrado por nós, que já sabemos, já entendemos. Então, nós temos que realmente descobrir o nosso caminho e botar a mão na massa, porque muito há por fazer e muito nos será cobrado. Nós temos que pensar muito nisso. Muito obrigada, irmã, pela contribuição. Agora eu passo a palavra para a irmã Valquíria. Obrigada, Elisa. A gente fala de tarefas grandiosas. Temos que lembrar que tudo começa no pensamento. Até um carro para se materializar na Terra, o engenheiro planejou, projetou, pensou, desenhou e depois materializou. Tudo na matéria passa pelo pensamento. O pensamento é a base de tudo. Esse nosso singelo encontro
ele tem um efeito gigantesco no plano material, na transformação pessoal nossa, um pouco nesses amigos que recém chegam e daqui um pouco se sentem tocados, e nos nossos próprios companheiros e comparsas espirituais que acompanham as atividades. Então, não nos equivoquemos com as tarefas grandiosas que ostentam, não. O simples fato de se deter para orar todas as noites, estamos ativando o lado positivo do planeta, do sistema terrestre, da egrégora de luz do planeta. Nós estamos elevando o quanto vibratório. Então, a importância do trabalho singelo, apagado, às vezes eu não tenho uma moeda para dar, não tenho uma contribuição financeira, não posso sair de casa. Mas o próprio Cristo diz, né? Se eu não tiver pernas para caminhar, que eu faça com as mãos. Se eu não tiver mãos, que eu pregue. Se eu não tiver boca, que eu ore. Então, a oração, ela tem um poder, né? Não é à toa que a oração do justo tem muito poder, tá lá no Evangelho. Nós lembramos aos irmãos que orar, unir as vibrações em favor da paz no planeta, da paz nas famílias, da paz por onde nós andamos, é um trabalho essencial de base, né? E que nós não devemos nos esquecer disso. Era isso que eu queria. Obrigado, Elisa. Muito obrigado. Natsumi, a palavra é tua. Eu vou ler os comentários de duas colegas aqui no chat e vou fazer um breve comentário em seguida. A Miriam escreveu: os obreiros do Senhor se refere aos trabalhadores que são fiéis a Deus e que se dedicam a praticar o bem, a caridade e o amor. De acordo com o Espiritismo, os obreiros do Senhor são aqueles que não se deixam abalar por calúnias, discórdias ou ciúmes, superam os sofrimentos sem deixar a caridade de lado. São sinceros, corajosos, têm fé raciocinada e distribuem esperança, são ativos no bem. A Valéria dos Santos escreve: entenda nessa lição a importância da reforma íntima, a necessidade de praticarmos o bem como algo natural, algo que não nos exige esforço. Então, aqui em cima desse comentário da Valéria, eu lembro a todos que Deus não nos castiga. O castigo é atribuído a nós por nós mesmos. Pedro, na sua epístola, diz que o amor cobre a multidão de pecados. Entendendo essa passagem, nós sabemos que o Pai perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas e as nossas escolhas equivocadas. Ele nos dá a oportunidade de sanarmos as nossas dívidas praticando o bem. Mas nós, no nosso entendimento atual, no nosso momento de aprendizado, entendemos que merecemos o castigo. Então, o sofrimento pelo qual nós passamos, em nenhum momento nos foi atribuído por Deus. Nós mesmos escolhemos passar por isso, porque julgamos que só poderíamos quitar essa dívida com esse sofrimento. Ainda temos o pensamento em nós da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mas em nenhum momento essa lei é de Deus, essa lei é nossa. E cabe a nós entendermos que o amor cobre a multidão de pecados para pararmos de escolher sofrer e começarmos a vivenciar o amor a cada dia. Elisa? Mais algum irmão que queira se manifestar, por gentileza? Deixar sua opinião? Fica à vontade, minha irmã. O microfone está fechado, Cléo. Oi. Então, o que o Espiritismo me ensinou até hoje, vem me ensinando, e a gente está começando, né, é justamente isso, a conscientização de que o único responsável pelas nossas ações somos nós, né, o livre-arbítrio está aí, então, os únicos responsáveis, tanto pelo nosso progresso, como a nossa paralisação na vida, acho que é justamente isso, né, é as nossas ações, a nossa reforma íntima e a nossa vivência diária
que vai nos trazer isso. Eu posso dar um testemunho pessoal que nesses últimos tempos, esse ano de 2024, realmente foi um ano de aprendizado, foi um ano onde realmente eu encontrei, né, me encontrei como pessoa e descobri o amor e o poder de Deus. Então, que é um caminho longo, não é fácil, mas é possível. Obrigada. Muito obrigada, irmã. Agora eu passo a palavra para o irmão Milton. Seu microfone está fechado, Milton. Agora está bem. Boa noite. Olha, eu talvez Boa noite. seja um dos mais velhos ou dos mais idosos do grupo, mas que há poucos dias eu comecei a participar deste grupo, porque eu tenho uma filha em Goiás que participa, e ela está conosco aqui há alguns dias, então acabei passando a participar também. Eu também sou bastante idoso no espiritismo, mas como eu sou bastante atrasado, eu conheço pouco. Eu conheço bem para mim, mas para expor eu tenho dificuldade. E tem um problema sério. Eu trabalhava, que era o serviço mais fácil que existia, eu trabalhava em um centro espírita, junto com um grupo tínhamos um trabalho de como é que a gente fala, de tratamento, né? E um trabalho de evangelização não fazia parte da evangelização, fazia parte do tratamento como passista, e não sou médio, mas ajudava bem no trabalho, participava muito. Depois a minha esposa ficou doente, há uns 4 anos atrás, tem Alzheimer e não pode ficar só. Eu precisei deixar o trabalho em função da minha esposa, que achei que precisava fazer. Então, o que eu faço de caridade hoje, o que eu pratico hoje, é assim, tem alguns amigos que distribuem cestas básicas, alguns parentes que às vezes também fazem algumas caridades, que de repente precisa de ajuda, me liga e eu tenho ajudado no que eu posso, da maneira mais fácil que existe de fazer caridade, que é doando algum dinheiro para que eles possam comprar. Tem uma equipe aqui que é uma cesta básica todo mês, né? Que distribui 80 cestas básicas e tal. Então, eu tenho feito essa parte. E o mais tenho cuidado da minha esposa. Só que é o seguinte, eu oro todos os dias, pelo menos quando acordo e quando deito. Eu acho que quando eu costumo dizer que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente deve fazer uma retrospectiva do que nós fizemos durante o dia, do que ocorreu. E se nós percebermos que aí nós deixamos de praticar caridade quando tivemos a oportunidade de fazer, que nós também somos cobrados nisso, porque não é só fazer a caridade ou não fazer a caridade. Não fazer a caridade, se você não tiver condições, é diferente, mas se você teve a oportunidade e deixou de fazer, você pecou do mesmo jeito, né? Sendo mais simples para falar. Então, eu costumo fazer uma retrospectiva e convencer o meu pessoal, os meus amigos, as pessoas do meu convívio, a pessoa da minha família, filhos, e etc., graças a Deus, todos estão encaminhados, e perceber, procurar descobrir o que a gente fez de errado ou o que deixou de fazer o certo quando poderia, para tentar corrigir no dia seguinte. Então, o que eu acho que a gente tem que procurar ser a cada dia melhor do que o dia anterior, tá certo? E eu sempre que eu deito também agradeço a Deus, né, pelas oportunidades, por mais um dia vivido, e também pelas bênçãos da vida, né? E das oportunidades de crescimento espiritual, da oportunidade que nos dá de crescimento espiritual. Cada problema que nós temos é uma lição que nós recebemos, que nós temos que resolver. Então, por cada problema que a gente passa, é um aprendizado, né? Então, é nessa linha assim, que eu procuro pensar. E não sei se estou certo, estou errado. Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, eu estou deixando muito a desejar. Mas eu acho que já estou tentando fazer o que é possível. Eu não sou
assim, muito velho, falei de velho, eles pensam que estou muito velho, mas vou fazer 90 anos, dia 27 agora desse mês. Eu acho que estou novo ainda, né? Ainda devo ter aí uns 10 anos, não sei, para viver, porque se eu for antes, a minha mulher vai ter problema, porque os filhos moram longe, só tem uma filha que mora aqui, mas não tem condição, então, se ficar mais tempo. Mas é nessa linha de raciocínio que eu costumo fazer, falar e orientar, inclusive, as pessoas que trabalharam em casa e tal. Eu sempre procurei dar esse tipo de orientação. É isso aí, desculpa aí a parte pessoal, mas eu precisava dizer para vocês conhecerem também. Está vendo que está falando com um velho bastante idoso, mas bastante ignorante ainda na religião. Obrigado. Nós é que agradecemos, seu Milton. Que Jesus o abençoe. Só faltou eu saber quem é a sua filha. A minha filha é a Luciana. Um abraço, Luciana, então. A Luciana é a terceira filha, minha e da minha esposa, Zumira. Quem sabe os outros também venham para o grupo. Isso. Eu gostaria de estar acabando o nosso tempo, infelizmente nós temos mais 4 minutos, mas eu gostaria de deixar uma sugestão para aquelas pessoas que às vezes ficam assim, eu gostaria tanto de poder fazer a caridade, mas a oportunidade não chega, hoje em dia é tão difícil, a gente não confia em ninguém, é difícil, a gente não sabe se as pessoas estão nos enganando. Vou fazer um convite a todos, tirem um dia da semana, dessa semana que vem, ou dessa mesma semana, melhor ainda, visitem um hospital e vão até uma ala específica do hospital, da oncologia, da geriatria, ou da neurologia, ou da pediatria. Visitem, conheçam a área, veja quem está lá, como é o balcão, onde são as camas, como é a UTI, conheça essa região do hospital. E todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, da sua casa, ore mentalizando esse hospital, aquela região. Envie eflúvios de amor para aquele segmento do hospital. E eu tenho certeza absoluta, você vai estar fazendo muito mais do que 99,9% dos seres humanos da Terra. Ore com amor. Dedique o seu coração e o seu momento, a sua vida para aquele instante. E a resposta disso você vai ver quando chega lá do outro lado. Valquíria, se tu quiser fazer um encerramento, por favor, para todos fica o meu beijo, o meu agradecimento. Eu espero do fundo do meu coração que Jesus abençoe a todos nós e que daqui saiamos para o mundo com outra vontade, com outro desejo e com outro objetivo, que se não ajudar o próximo da melhor maneira que pudermos. Valquíria, fica à vontade. Obrigado. Agradecemos a todos que participaram. Agora sintam-se envolvidos pela espiritualidade superior que nos assiste e nos amparam. Dentro de cada lar, nesse momento, as vibrações de luz que vêm do nosso querido e amado Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, dos mensageiros da luz. Nesse momento, a cobertura do nosso lar se abre, a luz divina se derrama em todo o nosso lar, em cada compartimento, sobre nós, e uma névoa suave, doce e branda impregna o ambiente de paz e perfume. É Jesus entrando em nossos lares e nos convidando a continuarmos orando, vibrando pela paz, pela esperança, pelo otimismo e pela alegria de viver. É Jesus pessoalmente em nossas vidas nos chamando ao trabalho anônimo e silencioso, colocando o nosso lar à disposição das vibrações de paz e amor dos ceareiros do Cristo que buscam lares para serem postos de trabalho na terra. Obrigado, Cristo amado, muito obrigado de todo o nosso coração, que assim seja. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Vibrações pela Paz.